Vamos começar. Vinícius Andrade, o setorista do Atlético, já está aqui com a gente. Boa tarde, Vini, seja muito bem-vindo. Deixa eu receber aqui pelo nosso telão o nosso entrevistado de hoje, Paulo Brax, CSO do Atlético, né? Ou seja, o homem do futebol do Atlético. Primeiro dizer que eu achei importantíssimo, porque o Paulo Brax quis falar, né? A gente que cobra tanto que o pessoal, a diretoria do Atlético, a SAF, alguém fale, né, nesse momento tão difícil que o Atlético está atravessando, né, que os resultados não acontecem em campo, que os bastidores estão aí complicados também, dívidas, agora já atrasos de quê? Direito de imagem. Luvas, né? Alguns problemas aí também que o Atlético está enfrentando, problemas importantes, né, nos bastidores, mas o Paulo Brax quis falar e isso para mim já é fundamental, porque você abre o diálogo, o torcedor quer ouvir, né, as respostas, o que vai acontecer, e foi um pedido do Paulo Brax, ele quis falar. Agradeço demais a confiança no nosso trabalho, na equipe O Tempo Esportes. Obrigada, Paulo Brax, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dimara. Boa tarde, Lélio, Vinícius e todos que estão acompanhando. A gente sempre recebe, né, pedidos para poder falar e quando há uma necessidade, a gente precisa vir em nome do clube para conversar, né? Então, acho que é um momento mais um momento de transparência que a gente sempre quis fazer para dialogar com o torcedor através de vocês. Que bom, fico muito feliz em ouvir essa palavra transparência, acho que é tudo que o torcedor do Atlético precisa ouvir nesse momento. Para começar, Paulo Brax, eu começo te perguntando o seguinte: que avaliação depois do jogo de ontem, né, as circunstâncias em que aconteceu e tudo mais, lógico que não é desse jogo, vem aí, né, de uma situação já há algum tempo, né, a resposta do campo não está acontecendo, a gente sabe que os bastidores também estão complicados, mas que avaliação vocês fizeram de forma rápida depois do jogo de ontem, Paulo? Gilmar, eu acho que o sentimento de todos é o mesmo aqui, diretoria, comissão técnica, atletas, de que ontem a gente ficou devendo e a gente podia muito mais. Então a gente pode analisar o jogo de ontem isoladamente, como pode analisar o jogo de ontem com os jogos anteriores. A gente, é claro que vai lamentar que no primeiro tempo, se a gente tem um dos gols do Rony, principalmente o primeiro, validado, que para a gente não foi impedimento, como não foi lá em Caxias, e vencêssemos, a gente hoje estaria com críticas talvez pontuais, mas não críticas gerais. A gente... um gol, estaríamos numa outra análise. A classificação na Sul-Americana era uma obrigação, ir em primeiro, e a gente não conseguiu ficar em primeiro, vamos para esse playoff para tentar retomar aí as oitavas de finais. Não fomos eliminados, como outros 3 clubes brasileiros foram, outros 2 também passaram em segundo, então é um retrato que o Atlético também não tem de forma isolada. Também não posso analisar o jogo de ontem sem analisar um recorte dos últimos jogos nossos. Se a gente pegar aí os últimos 10, 12 jogos, a gente fez aí um início dessa margem com 5 jogos fora, né, que é a primeira vez que eu vivo isso dentro do futebol. A gente tem um aproveitamento aí de mais de 60%. Estamos empatando mais do que ganhando, né? O que a gente precisa corrigir, mas nos últimos 12 jogos a gente tem uma derrota. A gente tem o início de brasileiro, né, Dimara? Você vai concordar que nós começamos mal, muito, com 2 pontos em 4 jogos, né, muito ruim, e depois recuperamos. São 12 pontos em 18. Está ruim? Não está. Estamos no meio da tabela, queremos ficar ali? Não, precisamos subir mais. Então, se você analisar aí, eu até vi a enquete de vocês sobre se a temporada está perdida, não está? Nós estamos em junho, nós vencemos o Campeonato Mineiro, que todo mundo fala que o estadual é obrigação ganhar, né? Então, assim, quando ganha dizem que não mede qualidade, mas não pode perder. Clube grande tem a obrigação de ganhar, a gente ganhou. Então, o Mineiro nós ganhamos, a Copa do Brasil nós classificamos,
fizemos um bom jogo, né? No segundo jogo em casa foi um bom jogo com o Maringá, e a Sul-Americana agora nós vamos para o playoff, e o brasileiro nós estamos em recuperação. Então a gente tem os 4 competições nossas estão, uma já passou e as outras 3 estão em vigência. Eu acho que temos elenco suficiente para performar mais e melhor, e vamos trabalhar para isso. Lélio, Gustavo. Bom, um abraço para o Paulo Brax, com quem já não converso há muito tempo. É um prazer tê-lo conosco aqui. Eu já vou fazer essa pergunta aí, mesmo sabendo que você não é o diretor financeiro da SAF, mas é uma coisa que tem incomodado bastante a torcida do Atlético, e são notícias e mais notícias de dívidas e tudo mais. Aí hoje, né, segundo o site Fala Galo, foi uma notícia trazida pelo Silas Gouveia, fala-se o seguinte, que o Atlético está em débito aí com empresários, devendo comissão há 3 meses, luvas de alguns dos jogadores que vieram para o Galo 2 meses de atraso e o direito de imagem atrasado há 10 dias. O que você tem a falar sobre isso, Paulo Brax? Forte abraço. Ô Lélio, obrigado pela pergunta. Muito tempo que a gente não se fala, fiquei muito tempo longe de Belo Horizonte, sempre acompanhando o seu trabalho. Não posso entrar, Lélio, em questões pontuais e dentro de uma realidade do clube de recebimentos ou de pagamentos, né? O Atlético sempre honrou os seus compromissos, mas hoje atravessa uma dificuldade. Isso é uma realidade do Atlético hoje. E vários clubes atravessam. Aliás, a maioria dos clubes atravessa. E às vezes, quando a bola não está entrando da maneira que se espera, as pessoas acabam falando de finanças. É assim que a banda toca, eu sei como não tem problema. Quando eu cheguei aqui, Lélio, na minha entrevista de abertura, eu falei de uma bolha, né, de uma bolha do futebol brasileiro que iria estourar. Eu não sei se ela já estourou. Aí, assim, o Atlético precisa estar preparado quando essa bolha estourar, porque o futebol ele se tornou muito mais caro do que estava há 5, 6 anos. E todos vão sentir isso. Todos. Em médio e longo prazo, vai ser ruim para quem vive do futebol. Para os clubes, para atletas, para a imprensa, para torcedor, porque a situação financeira ela é muito difícil para todos. O aumento foi muito grande, a inflação dentro do futebol ela é muito grande. É uma inflação de quase 50%, 60%, se considerar 3, 5 anos para trás. Então o Atlético tem uma dificuldade financeira, o que não significa, que aí eu vou até me antecipar, porque sempre me perguntam isso, que a gente não vai ao mercado, que a gente não está na janela. A gente vai ter entradas, vai ter saídas, mas teremos limite, teremos responsabilidade, e eu não estou autorizado a aumentar a dívida do clube, e não farei isso. Vinícius. Brax, um abraço, boa tarde para você. Já que você entrou nesse assunto, né, da janela, existe até um torcedor fica nessa expectativa, né, de como vai ser essa janela do meio do ano pro Galo. Dentro dessa realidade financeira do clube, vai ser uma janela mais tímida, o Atlético vai trazer poucos reforços, o nível dessas contratações, e para chegar alguém, obrigatoriamente, tem que vender alguém? Ô Vinícius, janela ser tímido ou não é subjetivo, né? Não vou entrar nisso porque eu não sei como é que fica a expectativa de quem pergunta ou de quem ouve. Eu acredito que a gente tem hoje um elenco que precisa de algumas peças, já identificamos as lacunas junto com a comissão técnica. A gente sofreu com lesões importantes nesse primeiro semestre, lesões de atletas titulares. Hoje a gente sente muita falta aí do Arana, do Coelho, a gente já teve lesões aí do Franco, do Lianco. Então hoje a gente tem uma necessidade de ter um elenco mais forte, a gente tem necessidade de cobrir eventuais saídas, e sobre vendas ou compras, eu volto a dizer o que eu respondi na minha última fala. Eu não estou autorizado a aumentar a dívida do clube.
E hoje nós temos algumas situações pendentes de pagamento, como também temos situações pendentes de recebimento. Então, quando eu também não entro, se está atrasado, se não está, se tem premiação, se tem luvas, se tem CLT, se tem imagem, a gente também não vai entrar nos clubes, e não vou ser deselegante para citar, os clubes também que têm pendências com o Atlético. Então, isso é uma situação interna que a gente está administrando, e o que eu posso garantir ao torcedor é que a gente entende a necessidade, a gente sabe das lacunas, a gente quer manter a desportividade em alta. Então nós não vamos mudar a rota de desportividade no meio do campeonato por conta de dificuldade financeira. A gente vai usar estratégia, vai ser criativo, a gente quer trazer peças, vamos ter peças a mais, vamos ter peças de reposição, não vou confirmar número, até porque o mercado ele é volátil, e a gente está trabalhando muito aí para poder ter esses jogadores, se não agora, em julho, né? O Atlético é um dos poucos clubes, eu também não vejo falando isso, que vai apresentar um jogador agora na janela de junho. Os clubes não fizeram essa movimentação nessa janela de exceção. A gente tem um atleta que vai ser registrado agora na janela de exceção, mas a janela ela abre mesmo em julho. Então a gente vai trabalhar dentro da responsabilidade, mas nós não queremos perder competição e desportividade. E é o Dudu, esse jogador, né, que vai ser registrado, né? Dudu, ex-jogador do Cruzeiro, que acabou indo para o Atlético, enfim, nos últimos meses aí, que também veio à tona. Ô, Paulo, me diz uma coisa, voltando um pouco nessa situação toda de bastidores, né, que são dívidas, que são situações com os próprios jogadores. Como que o homem forte do futebol, ou o cara que é responsável pelo futebol, que deve conversar muito com esses jogadores, né, a cada situação, e a gente sabe que esse trabalho também é seu, né, como é que se conversa e como é que os jogadores recebem as cobranças da própria diretoria, que eu tenho certeza que acontecem, sendo que o Atlético está devendo, que o Atlético não está em si com todas as obrigações corretas com eles. Como é que vocês fazem? Bom, Gilmara, a gente faz parte de um mesmo clube, a gente faz parte de um mesmo time, a gente está remando para o mesmo lugar e nós temos objetivos comuns. Quem não tiver o mesmo objetivo não vai ficar dentro do processo. E pessoalmente ou profissionalmente, como líder do futebol do Atlético, eu preciso ter sobriedade, eu preciso ter equilíbrio e eu preciso agir. Então, essas conversas, elas são constantes, elas são diárias, a análise do ambiente dentro do CT, dentro da sede, em treinamentos, em jogos, isso é permanente dentro da nossa função. Não trabalho sozinho, evidentemente, mas a gente entende que hoje o que a gente pode cobrar, a gente cobra tecnicamente, a gente cobra junto e não tem transferência de responsabilidade, não. A diretoria tem a sua parte, a comissão técnica tem sua parte, os jogadores têm sua parte, a torcida ajuda demais, como ajudou ontem, como ajudou nos outros jogos, e a gente está indo para o mesmo lugar. A gente tem muito ainda a fazer nessa temporada, a gente pretende fazer algumas mudanças pontuais, como eu disse, mas dentro de uma limitação. Eu acho que todos entendem quando a gente é transparente, quando a gente é claro com a realidade do clube, a gente não se furta nunca de explicar para quem precisa como a gente encara hoje esse dia a dia do clube, e tenta projetar para frente, né? Não dá também para a gente ficar para trás. É muito fácil dentro do futebol você trabalhar só com o hoje, né? Ou com o presente, ou trabalhar sem limite, ou sem pensar no próximo ano, né? Então a gente tem que pensar sempre projetando o que a gente pode fazer de melhor para frente. Lélio. Ô Paulo, eu tenho feito algumas críticas aqui, inclusive à gestão de futebol do Atlético. Principalmente porque, né, foram liberados, por exemplo, o Otávio e o Daverson também. Dois jogadores que, na minha opinião, estão fazendo muita falta ao elenco do Atlético. Por que não houve reposição para essas saídas? Hoje, aliás, e sem contar o Batalha, né?
Esse foi porque ele quis sair, mas também não houve uma reposição. Eu estou falando de 2 volantes, que são volantes marcadores, e de um centroavante. Embora eu saiba que o Atlético tenha contratado o João Marcelo, mas não é do mesmo tamanho no futebol ainda do Daverson. Por que não houve essas reposições, Paulo? Lélio, a crítica ela é sempre bem-vinda e construtiva, e eu acredito que às vezes faltam respostas para algumas ações, e a gente também não pode escancarar as decisões internas, ainda que externamente se abra um leque de possibilidades para justificá-las, né? Todas essas decisões de saídas, quanto às decisões de entradas, elas foram debatidas entre diretoria e comissão técnica, e muitas das saídas, elas partiram dos próprios jogadores. Também não vou apontar A ou B, e isso, às vezes, facilita uma saída, uma negociação, a gente tenta fazer o melhor para o clube, e, às vezes, a reposição naquele momento não é uma necessidade que diretoria e comissão entendem, mas pode vir a ser uma necessidade lá na frente. Então, a gente teve algumas saídas que a gente poderia, sim, ter feito uma reposição, mas que a gente ainda pode fazer. Ali na frente, especificamente, considerou-se na saída do Daverson que havia atletas que faziam funções que atendiam a comissão técnica, principalmente pela mobilidade, pela forma de jogar, mas a gente entende que sempre podemos estar abertos aí a corrigir o que eventualmente lá atrás foi feito de uma maneira, e a gente tem uma outra necessidade na frente. Todas essas saídas e as chegadas, elas foram debatidas amplamente, não foram tomadas nenhuma decisão de forma assodada, mas também nós não somos engenheiros de obra pronta para saber hoje o que já teria acontecido, né? Então, o que a gente puder fazer para repor, a gente vai repor nessa janela e deixar o elenco mais equilibrado. Rapidamente, só porque sobre essa questão do volante, ela é muito contestada, inclusive por alguns números defensivos do Atlético e pela fragilidade da marcação do seu meio de campo. Então, obviamente, o Cuca entendia que havia no grupo jogadores capazes de suprirem essas ausências, né, Paulo? Eu, pelo menos, estou entendendo assim. Sim, a gente tem ali no meio, na função de primeiro volante, pelo menos na época da saída do Otávio, a gente tinha o Alan Franco, a gente tinha o Fausto Vera, o Rubens já estava treinando ali, e a gente também tinha uma possibilidade de um dos zagueiros fazer essa função que estava fazendo em treinamento, que eu não vou abrir porque ele acabou não jogando de volante. Mas entendia-se que ali a gente tinha peças suficientes que a gente não precisava ir ao mercado, mas agora é uma peça que a gente, isso eu admito, tranquilamente, é uma peça que nós estamos buscando no mercado. Sobre fragilidade defensiva, Lélio, eu vou respeitar a sua ponderação, mas a gente também não teve essa fragilidade nesses últimos 12 jogos, né, que a gente tem essa derrota que foi doída lá no Chile, mas a gente entende que tem um certo equilíbrio ali e também não passa só pelo primeiro volante, não passa só pelo meio, né? Mas é uma peça que a gente vai buscar agora nessa janela de julho, com toda certeza. O Brax, mas assim, até sendo puxando aqui na memória, né? Quando o Atlético foi campeão mineiro, o segundo jogo contra o América, na coletiva mesmo, o Cuca falou assim que o elenco ainda necessitava de peças, mesmo com a conquista do Campeonato Mineiro, e ainda assim o Atlético ele não trouxe essas peças, principalmente para a posição do meio de campo. Vocês hoje avaliam que, de certa forma, o título mineiro ele pode ter dado uma mascarada nas carências assim, do elenco? Não, eu não creio, Vinícius. A gente não pode só aprender com derrota, não. Não é só... tem clube aí que tem 2 eliminações no ano. Não é porque a gente não tem 2 eliminações no ano que a gente iria agir. Eu acho que a gente teve, sim, um trabalho em que encontramos, como o próprio Cuca falou ontem, uma forma de jogar até o final do Mineiro, isso sim, mas não necessariamente passa por peças, até porque essas 2 peças citadas especificamente pelo Lélio não eram titulares, né? E com o início do Brasileiro, com a série de lesões, com a logística de um jogo a cada 3 dias, né? Foram esses 12 jogos que
eu menciono, foram 12 jogos em 39 dias, então isso pesou também para a gente. Então não acredito que a gente tenha feito análise ruim, não, e volto a dizer, eu estou dando essa entrevista para vocês, depois de um jogo ruim ontem, sobretudo no segundo tempo, foi muito abaixo, mas muito abaixo, que justificou inclusive a vaia da torcida, mas o momento da temporada não é um momento ruim, a gente tem números bons, a gente jogou 17, tem uma sequência de 17 jogos em casa, que o Atlético não perdeu, nós temos 11 vitórias, 6 empates, a gente nos últimos 18 pontos do Brasileiro, nós ganhamos 12, nos últimos 12 jogos nós perdemos 1, então assim, é um momento sempre de tentar melhorar e evoluir, mas também não podemos pegar o segundo tempo de ontem e fazer uma mancha no nosso primeiro semestre. Ô Paulo, eu estou dando uma passada aqui no youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesporte, você pode entrar aí, dar like, mande a sua mensagem, enfim, tem que se inscrever, tá, gente, para dar like e tudo mais, mas a maioria, pegando aqui pelo um resumo, a maior preocupação do torcedor do Atlético, que está aqui com a gente, é a questão financeira. Por quê? Porque, além de se sentirem envergonhados, porque há muito tempo, já tem um bom tempo o Atlético não tinha essas situações, e isso remete a um passado longínquo ou não, de momentos em que o Atlético teve muita vergonha ali, o Atlético teve muita vergonha, de não ter lugar para treinar, de não ter CT, de não ter uma série de coisas. E existe um receio, óbvio, de quem passou por isso, da situação atual. E principalmente quando se fala em contratações, de saber como é que vocês vão fazer para contratar, se o clube está devendo, você disse aí que tem gente para pagar, obviamente, mas o Atlético corre risco de um transfer ban, o Atlético corre risco até numa questão fora do que diz respeito à esportiva, que é com a própria entrada do Cuiabá em relação ao Banco Central, na situação do Rubens Menin. Então você tem uma série de situações e eles ficam pensando, eles estão perguntando aqui, o Paulo Black está falando, não, nós vamos ter criatividade para contratar, nós vamos tentar fazer da melhor forma possível, mas que segredo é esse de contratar sem ter muito dinheiro? Que segredo é esse de contratar? Porque a gente sabe que o chamegão, o que a gente fala popularmente, a assinatura de um poderio econômico, como é o caso dos menins, ela faz muita diferença, Como é que vai se fazer para trazer jogadores para esse time se realmente não tem esse dinheiro e ainda deve? Dimara, vai ser a função, que a gente exerce, vai ser a estratégia que usaremos nessa janela. Não necessariamente eu entrei em janela de contratação em outros clubes com um orçamento no verde, Então a gente precisa agir mesmo com essa dificuldade financeira, uma situação delicada. Agora o torcedor ele precisa saber, o torcedor do Atlético, ele vive o Atlético 24 horas, eu sei muito bem o que é isso. Sim. Então a situação hoje, ela é uma situação delicada, o que não significa que amanhã ela vai continuar sendo delicada, até pelos movimentos que a gente vai fazer. Quando eu digo que eu não estou autorizado a aumentar a dívida do Atlético, eu estou pensando no Atlético amanhã. Talvez a gente não vá à janela para fazer grandes investimentos nesse momento, mas pode ser que no ano que vem a gente consiga fazer um equilíbrio maior. A gente teve, eu não sou um especialista em finança, eu não sou especialista na finança do Atlético, estou no clube há 4 meses, apesar de conhecer o clube há mais de 40 anos, mas a gente teve esse ano um atraso na abertura da Arena MRV, que nos prejudicou financeiramente, a gente tem esses milhões não recebidos de outros clubes, e eu ouço desde que eu cheguei que há uma expectativa de uma nova captação no mercado de capitais, que também ainda não aconteceu, que talvez se aconteça, a gente consegue dar um equilíbrio maior. Ano passado, o Atlético teve uma arrecadação recorde, mas também teve um pagamento recorde, e de juros a gente tem aí um valor muito alto, que atrapalha esse lado financeiro. Talvez não atrapalhe o operacional, que ano passado até deu positivo, mas isso interfere no investimento e interfere na parte
financeira. Então, essa equação exigência esportiva e dívida é o desafio que eu tenho, que a minha equipe de trabalho tem, mas isso não vai fazer com que a gente não seja bastante ativo e use criatividade, use estratégia em prol do clube. E, como eu disse, nós não pretendemos reduzir a desportividade e a competição. Agora, assim, só pegando antes do Vini fazer a pergunta dele, quando você fala, então, que o Atlético tem milhões para receber, são milhões que o Atlético tem para receber, então? Não, são milhões. São milhões, o que não interfere no endividamento, né? O endividamento é muito grande, mas que existem. São clubes que também atravessam situações financeiras como o Atlético atravessa. E tem clube hoje que tem até um benefício de recuperação judicial e que ele não vai te pagar em 1 e 2 anos, vai te pagar em 10, 15. Então a gente... É uma realidade que ela é global, sabe, Dimar? Ela não é do Atlético, né? Tem clube que a bola está entrando e ninguém está falando de parte financeira, mas a parte financeira está parecida com a nossa. Porque a gente tem um holofote maior mesmo, né? Pela nossa história, pela torcida, e é natural que isso aconteça. Então, eu acredito que esse planejamento, ele passa muito por enfrentar essa realidade. Então, quer dizer que o fato de ter milhões para receber não interfere também na questão do endividamento do Atlético. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Oi, vai. Não, já que o Paulo Brax, ele falou muito em transparência e tal, e a gente cobra isso aqui direto no Tempo Esportes, e até uma coisa que eu falo, Paulo, porque também ninguém é obrigado a prometer, né, e depois não cumprir. Hoje, você sendo transparente, o Atlético na temporada, ele vai ter qual objetivo na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro? Ele vai ser apenas um coadjuvante ou ele vai ser postulante aos títulos, Paulo? Olha, o Atlético hoje, e aí eu até abro para você, se você concorda comigo ou não, a gente está numa prateleira de 8, 10 clubes. A gente não está naquela prateleira lá em cima, que para mim tem 2 clubes só. Então a gente está nessa, vamos dizer, na prateleira 2 do futebol brasileiro com 8, 10 clubes. E ali a gente tem, obviamente, os objetivos e metas comuns a esses clubes que vão competir até o final do ano. A gente vai tentar, sim, ganhar uma Copa, a gente vai tentar, sim, ficar lá em cima no Brasileiro para voltar à Libertadores do ano que vem. É nada diferente disso. A gente tinha o objetivo de ganhar o Mineiro, ganhamos, e a gente tem o objetivo, sim, de tentar buscar um título de Copa e performar bem no Brasileiro para voltar à Libertadores no ano que vem. Ô Brax, ontem foi uma noite muito frustrante, né, para todo atleticano, e a gente pôde conversar com alguns jogadores ali na zona mista, e o Hulk conversou conosco, conversou com demais colegas da imprensa, falando assim, que sabe, né, que tem problemas, que o Atlético não tá rendendo, mas que ele preferia até não externar tanto, porque poderia ser mal interpretado. Só que assim, acaba que essa fala, ela também gera um burburinho e deixa margem para várias interpretações. Assim, eu queria saber como é que tá o ambiente aí, sabe? É lógico que não tá bom porque o Atlético não conseguiu o seu objetivo, mas internamente como é que tá, Brax? Tem algum problema, assim, de fato, entre comissão técnica, jogadores? O torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso ou não? Não tem problema de ordem nenhuma, Vinícius. A gente trabalha num clube de alta performance, né? A gente tem objetivos grandes, uma camisa muito forte, são competições difíceis, são jogadores de qualidade, comissão técnica de qualidade, e o que a gente sempre trabalha para melhorar, para evoluir, para poder fazer diferente se estiver indo para um outro lado. Então não vejo polêmica nenhuma nessa declaração, nem outras que possam dizer algo parecido. A gente é um trabalho de dia a dia que, pós-jogo, que tem uma performance ruim, é ambiente de cobrança, é um ambiente ruim, mas é uma cobrança entre eles também, entre os atletas. Como eu disse no início, a gente tem elenco suficiente para performar mais e melhor.
Poderia estar melhor? Claro que poderia. Isso é uma opinião e um sentimento unânime. E a gente vai trabalhar para isso, né? Isso é natural dentro de um ambiente de trabalho visando alta performance. Hélio? É justamente sobre isso também. Porque o Cuca começa a ser cobrado. Eu também coloco o Atlético nessa mesma prateleira que você coloca. E entendo, inclusive, que, ao contrário do que até muitos pensam, o elenco do Atlético, eu até citei as saídas aí dos 2 volantes e do centroavante, eu entendo que sejam as 2 carências no elenco do Atlético. O restante, o Atlético investiu, trouxe bons jogadores. O Cuca também está sendo cobrado por esse momento. O momento que eu falo é o seguinte, Paulo, o recorte que você fez aí é lindo, maravilhoso, mas dentro de campo a gente não vê o futebol do Atlético. Não vê. Contra o Corinthians jogou mal. Contra o Maringá teve dificuldade no primeiro tempo. Sabe? Contra o Cruzeiro teve que ir humildemente para buscar um empate no Mineirão. E o torcedor do Atlético se acostumou nos últimos anos a ver um time que encarava qualquer um e em qualquer lugar que fosse. Então, o Cuca neste momento também, ele, pelo menos na minha opinião, tem a sua parcela de culpa. Está sendo cobrado pela direção de futebol do Galo, Paulo? Com certeza, Lélio. Ele, eu, Vitor, atletas, todos. Eu acho que a cobrança, ela é para que cada um tenha a sua responsabilidade, divida os problemas, tente somar para que a gente, somar as forças para que a gente possa fazer melhor. E assim, esse recorte que eu usei, que você chamou de lindo, maravilhoso, ele é um recorte real. Eu estou falando de dor. Assim, é claro que a performance, ela é subjetiva, né? A gente jogou com Juventude em Caxias, a gente fez um jogo muito bom, ganhamos de 1-0. A gente faz um jogo com o Maringá, a gente consegue golear, a gente não faz um jogo bom ontem, a gente não faz um jogo bom contra o Corinthians, a gente não faz um jogo bom contra o Iquique, a gente tem essa ciência que a gente poderia performar melhor. A gente vai ter uma parada agora que vai nos permitir treinar mais, a gente vai ter agora um descanso maior, não com essa maratona de um jogo a cada 3 dias, que pesou para nós. Pode ser que não pese para algum outro clube, mas para nós pesou muito. Então essa cobrança, ela não é só na comissão, e ele se cobra muito também. Hoje eu cheguei ontem à noite, quase 2 da manhã, hoje mais ou menos umas 8 horas, eu cheguei no CT, o Cuca estava sentado ali na arquibancada, sozinho, ali na frente do campo, sentei do lado dele e começamos ali já a conversar de manhã, ele se cobrando, eu também me cobrando, cobrando em nome do clube, fomos lá para dentro, a comissão técnica chegou, depois chegaram os atletas, e a gente, essa cobrança, ela é permanente, ela tem que acontecer, Lélio, ela tem que acontecer, porque a gente quer muito mais pelo Atlético. Então ele tem ciência, é o treinador mais vitorioso da história do Atlético, sabe como que ganha, e a gente tem um elenco muito vitorioso também. Mas isso a torcida pode ficar despreocupada, que ninguém está deixando de fazer a sua função e também não está deixando de querer fazer mais e melhor, e quantas vezes for necessário a gente bater na mesma tecla ou fazer de uma maneira que seja para evoluir na repetição, a gente vai fazer. A gente vai ter que liberar o Paulo Brax. Então, fica mais uma pergunta para cada um, para que o Paulo possa, então, seguir aí na sua história para tentar modificar esse Atlético, né, Paulo? Ô, Paulo, dentro disso tudo que você contou para a gente, das questões financeiras, da ausência, da dificuldade de mercado, né, das possibilidades que tem ou não o Atlético, as pessoas falam muito em planejamento, né? Planejamento todo mundo faz, planejamento pode dar certo e pode dar errado, né? O que depois de tudo, né, a gente pode falar assim de uma primeira fase desta temporada, que depois do Mundial vai ser uma segunda fase da temporada. Qual é o planejamento do Atlético? Você disse aí que o volante é primordial, ele é o primeiro que deve, além do Dudu, obviamente, que deve ser contratado, mas a gente sabe que o Cuca quer um zagueiro, né, quer talvez um meia, né, para
tá ali junto com o Scarpa, alguma situação, e ontem ele chegou a dizer na coletiva que ele vai encontrar um time para o Atlético independente de nomes, né? Então, o que é que o Cuca realmente quer desse time? O que vocês estão planejando para esse time nessa mudança e nessa janela? Não vou abrir peças nem número de jogadores, até porque quando a gente faz isso, cria uma expectativa que a gente pode não alcançar, né? Eu acho que a gente tem que sempre mirar mais para atingir o nosso objetivo de fazer um pouco melhor. Então, isso depende também dos movimentos de saída. O nosso elenco é um elenco visado. A gente já teve algumas procuras interessantes, algumas em definitivo, outras temporárias. Então, isso tudo depende. Não adianta eu te dizer hoje que a gente não vai buscar uma posição e esse atleta hoje, um titular ou um reserva, pode receber uma proposta boa na janela e sair. E eu tenho que repor. Vai então, sair muita gente, Paulo? Então, eu não sei o que você chama de muita gente, mas nós não vamos fazer nós não estamos no meio de uma temporada, né? A gente não está no início de uma temporada e a gente entende que temos um elenco que precisa de alguns ajustes. A gente está aberto para saídas, para vendas. Não temos interesse em vender os principais jogadores, ainda mais com propostas que não sejam daquelas que a gente chama irrecusáveis, até porque a gente quer manter o nível, mas eu não posso cravar a posição, tirando essa do volante, essa eu cravei para vocês, porque eu já cravei antes, não posso cravar a posição. A gente também traz o Dudu para fazer uma das funções ali na frente, ele faz mais de uma função na frente, e a gente também vai buscar atletas que possam fazer mais de uma função. O nosso planejamento continua da forma que foi desde o início do ano, de um projeto, e a gente vai corrigir alguns ajustes que são necessários aí nessa primeira metade do ano. Brax, você disse... Você vai primeiro. Vai. Perdão. Você disse que não pretende se desfazer agora dos principais atletas, né, nessa janela do meio do ano, por qualquer valor. O Rubens é um desses atletas, o Atlético pretende segurá-lo pelo menos até o final dessa temporada. E como é a última rodada de perguntas, eu já vou fazer mais uma aqui. Você, obviamente, não vai falar de nomes, né, e a gente entende a sua função. Mas sobre o Thiago Mendes, nunca existiu nada, nunca teve negociação, é descartado? Eu vou responder as duas, tá? Em relação ao Rubens, sim, é um atleta que a gente não tem interesse em desfazer agora no meio do ano, e sabendo da valorização dele, e sabendo do tanto que ele é necessário dentro do elenco hoje. E em relação ao Thiago Mendes, não, nunca aconteceu nada. Lélio? Não, eu só quero me despedir do Paulo, já que ele tem que ser liberado. Ô Paulo, você acertando na mosca igual acertou com o Verrete lá no Vasco, já tá bom, viu? Um abraço pra você e muito sucesso sempre. Obrigado, Lélio, obrigado, e é um prazer falar com você, e um prazer falar com vocês. O combinado era 15 minutos, nós estamos indo para o dobro, tá? Mas foi muito importante a gente conversar com o torcedor nesse dia pós uma performance ruim, e a gente vai fazer isso outras vezes, de preferência depois de um jogo bom. Valeu, Paulo. Queria te agradecer muito, principalmente pela iniciativa de falar, né? Por mais que ainda não seja tão fácil, né, colocar de forma clara nomes e tudo mais, a gente entende a situação, mas eu acho que o torcedor do Atlético precisava ouvir alguém, né, da diretoria mesmo, falando depois de uma situação como essa. Então, obrigada, valeu demais, obrigada pela confiança, acho que tenho certeza que de uma forma ou de outra o torcedor ouviu algumas coisas que ele gostaria de ouvir, e a iniciativa de falar é sempre muito bem-vinda. Obrigada mesmo, Paulo. Cara, boa noite a todos. Valeu. É isso aí, Paulo Brax, CSO do Atlético, conversou com a gente. Viu que não para de chegar mensagem para ele, né? Não para de chegar mensagem mensagem para ele. De futebol mensagem, é assim.